Olá, meus OABeiros, eu sou a Naone Buriti, estou iniciando no Explicando Direito para trazer para vocês um pouquinho de dicas para essa tão esperada prova. O que eu desejo do fundo do meu coração é receber as mensagens: olha, fui aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil. Estou esperando vocês aqui. Minhas redes sociais, para quem quiser me procurar, sou Naone Buriti, estou ali no nosso Instagram com este perfil, @Naone Buriti. Nessa manhã, nesse dia, nessa tarde, não sei a hora, o horário que você está assistindo, mas saiba que sua aprovação está chegando. Vejam bem, é a queridíssima Constituição, tá? Artigo 225, pessoal. Este artigo não cai, ele despenca, tá? Meu sobrenome, vocês viram, é Buriti. Eu sempre brinco com os meus alunos, esse aqui é Buriti Maduro. Então, vocês vão lembrar lá na hora da prova, quando cair o tal artigo 225, que eu estou trazendo aqui para vocês, justamente esses princípios que caem. E por que ele cai, meus amigos? Ele cai porque a gente precisa saber. Vem aqui comigo no slide, olha só. Nós temos aqui algumas questões trazidas de preocupação social, ambiental, com toda a questão daquilo que é uma preocupação para todos nós. Então, olha comigo aí no slide. Nós temos, todos nós, no CAPT 225, temos direito ao meio ambiente equilibrado. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho um direito difuso, direito para todos. Então, todos nós temos direito a um meio ambiente equilibrado. Isso por quê? Porque ele é um bem comum do povo. O meio ambiente é de todos nós. Todos nós podemos usufruir daquilo que o meio ambiente nos traz. Isso porque é essencial à nossa vida, à nossa saúde, à nossa qualidade de vida, bem como é um dever do Estado, meus amigos, também proteger o meio ambiente, bem como a coletividade. Então, por que isso é importante? Como que tem ocorrido dentro das provas da FGV quando se trata desse assunto? É óbvio que vai cair para vocês essa palavrinha difuso, que vocês sabem que é direito de todos. Vai cair para vocês uso comum do povo, tá? Ok. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, olha aí essa frase que está comigo aí no slide. Nós temos também que nos preocupar quando houver essa frase aqui, direito homogêneo. Prof, o que é isso? Direito homogêneo, pessoal, nada mais é que também haver uma preocupação, bem como uma identificação e uma responsabilização pessoal. Então, temos como direito difuso, ok, temos, certinho. Mas também temos esse direito homogêneo de caráter individual. Pegaram a dica até aqui? Então, vamos lá que vocês vão entender isso aqui melhor comigo no nosso próximo tópico. Bom, aí entram os princípios. Porque eu mencionei para vocês anteriormente que nós temos os princípios e nós temos uma responsabilidade coletiva. Nós temos direito a utilizar, a usufruir de tudo que o meio ambiente nos concede. No entanto, nós também temos deveres e responsabilidade enquanto coletivo. Então, é uma responsabilidade do Estado, nós estamos aqui submetidos às normas, que são as normas impostas pelo Estado de proteção, mas também nós temos responsabilidades. Responsabilidades essas que, olha, pega comigo a dica aqui, de risco certo. Então, eu quero aqui abrir uma empresa. Eu preciso prevenir, verificar se essa empresa que vai se utilizar de uma atividade ambiental, ela não está explorando. Se ela tem um risco certo, aí você tem o princípio da prevenção. Agora, cola comigo aqui, pessoal. Precaução. Vocês confundem muito precaução com prevenção. Vamos entender essa diferença aqui. Quando eu falo em prevenção, é até fácil de entender pela própria palavra. Nós temos aqui um risco que já é certo. Então, eu sei que se eu for fazer uma construção em um ambiente que eu preciso fazer, preciso furar, preciso quebrar, preciso desmatar naquele espaço, eu já tenho um risco certo.
ou eu vou abrir uma empresa que já solta gases, fumaças, eu já tenho um risco certo. Então, eu já vou prevenir para diminuir a consequência desse risco que já é certo. Então, eu vou tentar ali amenizar todos esses riscos e eu já vou me comprometer a minha atividade ali de fazer uma reestruturação daquele solo, daquela atividade pelo qual eu estou abrindo, pelo qual eu estou ali exercendo. Já a precaução, pessoal, é um risco que eu não tenho certeza, mas eu sei que vai gerar algum risco ambiental. Então, para evitar, é melhor que não o faça, tá? Então, prevenção, eu já tenho o risco certo, já está comprovado de forma científica, mas na precaução, eu não tenho nenhuma comprovação científica se vai fazer. Mas se eu não tenho certeza, aqui entra aquele princípio pró-ambiental. Então, aqui eu vou proteger o meio ambiente, que vai ser a minha prioridade. Então, eu não vou fazer a atividade que eu não tenho certeza se vai gerar risco. Aqui eu tenho risco, vai me ser permitido, mas eu vou ter limitação. Agora, no nosso princípio da precaução, eu vou ter um risco incerto, então eu não vou exercer essa atividade. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Seguindo os princípios, vocês não vão confundir na provinha de vocês nenhum tipo ali de princípio voltado à precaução, que é o risco incerto, e o risco certo, que é da prevenção. Mas vem comigo aqui neste que é o mais queridinho da prova, que é o poluidor pagador. Eu poluí, eu vou pagar. Mas eu vou pagar como, pessoal? Eu abri um local que estava, eu diria que contaminando ali o meio ambiente, jogando lixo em lugar irregular. E aí eu trouxe uma grande degradação para o meio ambiente. Ok. Além de pagar multas, além de ser responsabilizado, a gente vai falar disso aqui hoje, civil, penal ou criminal, eu preciso, gente, trazer uma reestruturação. O que eu quero que vocês guardem hoje como dica é que o meio ambiente, ele vai proteger, ele tem que ser a prioridade. Aqui pouco importa a consequência de multa, de responsabilização. Aqui o principal é não poluir. Tá? Então, guardem isso. Eu não vou poluir. Mas e se poluir? O que eu vou fazer? Eu vou reestruturar, eu vou melhorar, eu vou trazer uma nova consequência positiva para a minha nova empresa, para a minha atividade. Tranquilo? Então, guardem isso, porque esse princípio poluidor-pagador, ele vai vir, sabe como, pessoal? Ele vai vir falando o seguinte, olha, fulano de tal exerce atividade empresarial pelo qual necessitou abrir uma empresa que soltava gases, sendo responsabilizado por uma responsabilidade ambiental, pelo qual a condenação foi no sentido de que eu preciso realmente ali reorganizar o solo, reestruturando, fazendo com que aquela degradação que eu causei, ela seja resolvida. Ou se ela não for resolvida, você vai acumular responsabilidade financeira, econômica, bem como prestação de serviços ou algo que venha a reestruturar aquele solo novamente. Isso é o poluidor pagador. Agora, outra questão que confunde, pessoal, é o usuário pagador, que é diferente do poluidor pagador. Sabe quem é o usuário pagador? Aqui, ó. Eu, você, sua mãe, seu pai, seus filhos. E pensa como seus filhos devem ser um bom usuário de água, né? Aquele banho que demora ali 2 horas, você fica brigando, porque você sabe que a conta de água vai vir cara. Pois é, esse é o usuário pagador. A gente, apesar de termos visto que o direito ambiental nos possibilita essa questão de ser de todos nós o meio ambiente, mas para limitar, para não haver esse mau uso, necessitamos de ter limites. Né? Então, sabe aquele limite que você põe no seu filho para não gastar água? Sabe sua mãe que manda você apagar todas as luzes? Ela está sendo uma boa usuária do meio ambiente.
Mas por quê? Porque nós temos uma limitação que a gente paga por um serviço que é nosso, mas para limitar, porque o mau uso do meio ambiente, ele vai trazer consequências. Então, antes que você seja um poluidor pagador, você precisa ser um usuário pagador que vai sair do seu bolso. Então, se a conta de água vier R$300 no final do mês, é uma consequência pelo seu mau uso, porque você utilizou essa água de forma ali, explorou demais esse meio ambiente, você explorou muito o uso da água, que lhe é permitido, mas que essa permissão precisa ter um limite. Se não fosse assim, nós não teríamos aí o futuro garantido, né? Então, vocês viram que nós tivemos diversos projetos de racionamento de água, né? Inclusive aqui no Distrito Federal, pelo qual determinado horário ali desligavam, vocês lembram disso? Já para economizar. Então, esse é o típico usuário pagador. Todos nós somos. Por quê? Porque nós utilizamos esses serviços que é praticamente nosso, né? A água é nossa, a terra é nossa, a energia. No entanto, a gente precisa ter essa limitação. Esse é o usuário pagador, não confundam isso. E, apesar de cair muitos princípios, mas eu trouxe para vocês esse da vedação ao retrocesso. Justamente que é um princípio aqui do direito ambiental que protege o retrocesso em garantias ambientais já conquistadas ao longo de todo o período histórico, né? Desde a Revolução Industrial, a gente tem toda essa consequência ambiental que foi cada dia mais se degradando, mas que também vieram diversos dispositivos jurídicos para proteger o meio ambiente, porque percebeu-se que as futuras gerações, elas precisavam ter essa proteção, senão todos nós temos o risco de nossas próximas gerações não ter água, né, não ter esse acesso que nós temos hoje. Então, há uma vedação a este retrocesso nesse sentido. Guardaram esses princípios? Então, recapitulando, prevenção, precaução, poluidor, usuário pagador e vedação ao retrocesso é o que a FGV tem escolhido, pelo menos, pessoal, nas últimas 5 provas, caiu alguma coisa sobre esses princípios. Então, se liguem, faça print, anote, né? Anote o número, né? Lembram desse meme? Então, vamos lá. Continuando aqui, quais são os deveres, nesse sentido, do poder público? Tá? Então, guardem o parágrafo 1º do artigo 225. Por quê? Como vocês podem ver, coloquei para vocês. Sempre que vocês encontrarem alguma coisa do infinitivo aí, né? Preservar, criar, você se depara com uma questão específica de uma determinação, de um objetivo. Então, eu tenho o objetivo de proteger, eu tenho ali o risco, né, de que se eu não cumprir com essa regra, eu vou trazer uma degradação. E o poder público, por sua vez, tem o dever de preservar, ele tem o dever aqui de fiscalizar, tá? Tanto é prova disso que recentemente um estado, um município, ele foi responsabilizado porque uma empresa invadiu parte de um parque ecológico. E esse parque ecológico foi criado por um determinado município que tinha o dever de simplesmente fiscalizar aquela parte ecológica da biodiversidade, justamente para evitar impacto ambiental. Então, toda vez que o Estado deixa de fiscalizar, ele também pode vir a ser responsabilizado por uma questão ambiental. E por que isso acontece, prof? Por conta desse parágrafo, porque ele tem este dever de preservar os processos ecológicos, né, que são ali essenciais a essa biodiversidade, bem como criar esses espaços para que a gente tenha sempre novas questões ambientais ali, né, novos manejos, que é o termo que a lei usa, ambiental, para que nunca se acabe determinada espécie, né? A gente sabe que a biodiversidade tem algumas que correm risco, né, de serem extintas, então tudo isso é um dever do poder do Estado, tá? E aí o poder do Estado entra com esses estudos do impacto ambiental, com este relatório, que é obrigatório para atividades que são potencialmente poluidoras. Então, o EIA e o RIMA são o coraçãozinho da FGV, gente. Então, guardem isso. A EIA é um estudo de impacto ambiental, pelo qual ela gera um relatório de impacto ambiental, que é o RIMA, justamente para autorizar essas atividades que podem vir a ser potencialmente poluidoras.
Então, guardem essa dica aí para levar para a provinha de vocês. Então, chegou uma questão falando sobre algum estudo de impacto ambiental, já anotem ali parágrafo 1º, porque provavelmente ele está tentando falar para você alguma coisa relacionada a dever, a questão de criar espaço ou algo relacionado a liberar esses documentos de estudos de impacto ambiental e relatório ambiental, que são, obrigatórios, tá bem? Então, pessoal, quando se fala nessa obrigatoriedade, logo nos remete a lembrar de uma questão chamada de responsabilidade. E aí, vem comigo nisso aqui, A gente tem uma tríplice responsabilidade. O que é essa tríplice responsabilidade, prof? Eu tenho a responsabilidade civil, a responsabilidade administrativa e uma responsabilidade penal. Isso que é a tríplice responsabilidade. Tranquilo? Mas vamos lá comigo, antes de falar da administrativa, eu quero falar com vocês da civil, tá? A responsabilidade civil ambiental, ela é objetiva. O que isso quer dizer? Risco integral. Então, você já pegou uma questão ali que está falando o seguinte, que o fulano de tal foi responsabilizado em decorrência de exercer a atividade X, mas que houve ali um vazamento, né, de óleo, por exemplo, já anota ali, risco integral, objetivo civil, porque provavelmente é sobre isso que sua questão está trazendo ali. E isso por quê? Porque a responsabilidade civil, pouco importa você trazer alguma questão, por exemplo, mas foi a chuva. A gente tem exemplo disso, 2015, 2019, né, o rompimento das barragens. Se vocês verificarem, quem tivesse curiosidade, joga lá na internet, vocês vão ver o tanto de responsabilidade. Na verdade, as empresas, os proprietários, os sócios das empresas ali responsáveis pelos vazamentos ali, né, pelo rompimento das barragens, foram responsabilizados na tríplice, ou seja, civil, penal e administrativa. Mas a civil, ela é objetiva porque muito independe da conduta, tá? Independe do dano e independe do nexo causal. Ela tem ali o risco integral da atividade. Então, toda vez que ela quer exercer uma atividade empresarial que vai trazer uma consequência para o meio ambiente, ela já está ali assumindo o risco. Então, qualquer coisa que ocorra em decorrência dessa atividade vai ser ali responsabilizado, ok? E isso eu acabei de falar para vocês, pode ser inclusive solidário com o Estado. Então, se vocês forem ver os casos de Brumadinho, por exemplo, houve a responsabilidade tríplice, bem como uma responsabilidade solidária. Tranquilo? Então, guardem isso aí, porque vocês vão falar, prof, foi Buriti maduro isso aqui, né? Caiu, despencou, ok? Então, guardem isso aí, que é independente de culpa e é independente da licitude da atividade. Se for ilícita, piorou, né? Aí o dano vai ser muito pior. Mas aqui independe de ser atividade ilícita. Ocorrem muitos danos quando a atividade é ilícita também, e essa responsabilidade vai ser, né, de acordo também com a gravidade da conduta. Mas o que eu quero que vocês guardem aqui, independente da ilicitude, independente da culpa, independente de você dizer que você não tinha conhecimento que isso poderia acontecer, não cola. Para o direito ambiental, a responsabilidade civil ela é objetiva porque independe da conduta, do dano e do nexo causal. Pegaram essa dica? Aí a gente avança para a questão penal e administrativa. E aí eu já trago o ponto também, coração da FGV, tá? É isso aí, a jurídica. Prof, então a empresa pode ser responsabilizada? Sim, sim, sim. E vai cair, tá? Tem Tô sentindo, assim, sabe, uma questão, assim, vindo aqui no estúdio de que essa questão vai cair cobrando se a pessoa jurídica pode ser responsabilizada penal, porque administrativa a gente já sabe, mas penalmente. Aí eu volto a trazer o exemplo de Brumadinho, tá? Onde todos eles foram responsabilizados, pessoa jurídica foi responsabilizada. Tranquilo? Coraçãozinho da FGV, tá? Na minha bola de cristal apareceu aqui no estúdio que vai cair responsabilidade jurídica penal dentro do direito ambiental, ok? Quais são as sanções administrativas, pessoal?
advertência, multa, embargo, demolição. AMED, sanção administrativa, AMED. Caiu na questão alguma coisa sobre isso? Você já puxa a setinha e escreve essa palavrinha para você não esquecer que ele está falando das sanções de advertência, de multa, embargo e demolição. Então, quais são as consequências administrativas? Né? Você está fazendo uma construção irregular, você vai ser advertido a suspender. Não suspendeu, multa gigantesca e embargo ou ainda, por fim, a demolição daquele local que está sendo construído em local proibido ou que está trazendo uma degradação para o meio ambiente ou qualquer outra atividade, mas administrativamente vai haver a AMED, tá bom? E aí, pessoal, eu queria que vocês dessem uma lida neste decreto que detalha quais são os crimes, quais são as infrações, porque se vier um caso, vocês sabem que a FGV vai te dar um caso e vai falar você como advogado, né? O que você faria, qual é a saída que você daria para isso. Então, dê uma lida nesse decreto, que lá fala inúmeras infrações, tá? Que podem ocorrer para esse tipo de conduta, seja ela civil, administrativa principalmente, né? E penal. Tranquilo? Não esqueçam que a gente tem também diversos crimes dentro também do Código Penal, ou seja, há diversas responsabilidades, é crime mesmo, então quando vocês veem essas entrevistas, né, vem aí nos jornais mostrando, fulano foi preso, saiu algemado ali, é porque o crime deve ter sido, sim, extraordinário, e o crime ambiental vai prender mesmo, vai punir, vai trazer uma consequência, seja detenção, seja medida preventiva também, tá bom? Então, se atentem a isso. Outra questão que eu fiz, assim, gente, com todo carinho eu trouxe para vocês, porque fazendo ali também uma verificação das últimas provas, essa SNUC, que são as unidades de conservação, que é essa lei 9.985, ela está caindo muito, muito, muito mesmo. Então, o que eu quero que vocês guardem, vocês vão lembrar disso, que para a criação, ato do poder público. Então, o poder público ele pode criar e ele pode alterar, mas ele vai fazer por isso só por meio da lei, por conta do princípio da vedação ou retrocesso que a gente falou lá atrás, né? Justamente porque não pode haver um regresso. Então, se eu já tenho uma norma, eu quero alterar, é benéfico? Então, beleza, vamos alterar por força da lei, apenas com lei, e é um ato do poder público. Isso quer dizer o quê? Que eu também posso alterar por meio de decretos, ok? Então, ato do poder público, criação, alteração por lei, com o ato do poder público. Qual que é a outra coisa que cai, meus amigos, aqui, relacionado à SNUC, tá? A proteção do uso indireto. Então, quer dizer que se eu tenho uma unidade de conservação, eu posso explorar, eu posso andar, eu posso visitar, ou ela é protegida 100% que não pode ter atividade humana? Proteção de uso indireto, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que há uma zona, sim, de amortecimento e há os corredores ecológicos que podem haver atividade humana, mas sempre com o princípio da proteção integral, que é constitucional também. Então, o que a SNUC diz? Olha, você pode visitar, né? Pode ser um parque aberto, uma unidade de conservação que tem os corredores ecológicos, né? Mas esse uso aqui, ó, tem que ser por meio sustentável. Ó, aqui, ó, exploração controlada. Eu fiz questão de colocar, gente, as palavras-chave que a FGV usa. Então, ela vai usar uso sustentável, exploração controlada e corredores ecológicos. Pegou a dica? E aí, pessoal, chegando aqui ao fim das nossas últimas dicas, eu quero trazer para vocês só a questão da competência para licenciar, tá? Que eu sinto que vai cair também na minha bola de cristal, Buriti Maduro. Ok, vocês vão me mandar mensagem lá no Instagram, já estou sentindo. Professora, você teve acesso à prova da FGV? Porque vocês perguntam isso, né? Mas vamos lá, quem pode... a competência para licenciar, competência municipal, se o local, obviamente, for municipal, né? E aí, o
o caso do Estado, o Estado vai ter sempre essa responsabilidade. No entanto, quando o impacto for um impacto maior, o Estado vai poder também ter essa responsabilidade ali de fazer as liberações devidas. Sendo que aqui na União, tá? A nível aqui de União, impacto interestadual, isso vai ocorrer quando a degradação for imensa. Então, qual que é a responsabilidade ali da União nesse impacto interestadual para licenciar? Vai ser quando houver um princípio ali da predominância do interesse, seja ele local, regional ou municipal. Então, o município pode liberar licenciamento? Pode, ok? O Estado pode, se for de competência. Então, muito cuidado com essas questões das competências, tá? E, por fim, pessoal, já para chegar ao final da nossa aula, as unidades que eu havia falado para vocês de proteção integral, geralmente a estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento e refúgio de vida silvestre, que vai cair ali naquelas questões que eu mencionei para vocês, quando se fala aqui, ó, da proteção trazida para essas próprias para esse próprio licenciamento. E aí, não esqueçam da CONAMA 237 de 97, que ela é muito cobrada quando se fala desses licenciamentos que eu mencionei para vocês. Então, inicia com a LP, a LO e a LI, sendo que pode ser renovado por 120 dias. E essa licença só vai ocorrer depois do que eu mencionei para vocês ali, quando tiver havido a EIA e a RIMA, tá bom? Aí aqui nós temos a LP, a LO e a LI. A FGV tem adorado essa questão aqui para vocês, tá bom? Então, meus amores, eu desejo para vocês uma boa prova, tá? Tem diversas outras dicas que são cabíveis aqui para a gente colocar, mas eu quero deixar só um gostinho para vocês de que o direito ambiental ele é muito importante. Ele vai cair te cobrando questões também constitucionais. Então, saibam que para o direito ambiental você precisa fazer a leitura, identificar os princípios, saber se o que ele está te trazendo ali é responsabilidade relacionada àquele poluidor, tá? E verificar se essa responsabilidade que ele está te cobrando vai ser a tríplice ou se ele está cobrando uma só responsabilidade, seja civil, seja criminal ou seja administrativa. Então, estudem responsabilidade ambiental, ok? Beijo grande, até a próxima, sucesso! Desejo para vocês uma boa prova, acalme seu coração, tá? Ó, tudo tá aqui, basta você se concentrar que vai dar tudo certo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.